Buenas, buenas! Chegou sexta-feira é dia, hein? Dizem que na sexta-feira toda roupa é branca, toda pele é preta, toda gota é onda, todo canto é santo, toda sexta-feira todo mundo é baiano e é por isso que sexta-feira é dia de opinião privada. O primeiro e único podcast de filosofia sem embasamento teórico da internet brasileira. Cuida não, hein? O lugar onde você não conhece o convidado, mas a opinião dele você merece conhecer. E aqui é o seguinte, hein? Sem lado, sem partido, sem cor e sem padrinho, seguimos na onda do freestyle. Senta comigo aqui, não tem pré, não tem perguntinha antes, não é que nem o Bial não. Aqui o negócio é sentar e trocar ideia, desenrolar comigo ao vivo. Todo episódio uma visão única de coisas simples ou complexas, filosóficas ou sem base. É isso que acontece aqui. É vida, é significado, é codificação, é ser estar. Bom, eu conheci esse cara num tatame de jiu-jitsu ali perto da minha casa, ali na Aliança Interlagos. Salve, salve Rafa, salve, salve Léo, salve, salve todo mundo de lá. Conheci ele lá, ele pegou faixa comigo. Foi comigo, né? Pegou junto, né? Sim. Pegamos juntinho. Então somos faixa azul da Aliança, né? Cara, ficou amigo de tatame nas dores e contusões e lamentos e traumas e todo o amor que o jiu-jitsu tem. A gente começou a fazer Gil juntos, acho que no final de 2020. Foi, né? Foi. Então, cara, ficou aí todo dia. E amigo do jiu-jitsu é aquilo, cara. A gente vê o cara sofrer, então é uma amizade mais, né? Como o Vitor, que a amizade é uma amizade mais pra sempre. Eu digo. Cara, então, mas é o seguinte, nesse meio tempo de jiu-jitsu pra cá, pra lá, não sei o que, pra lá, a gente acabou trocando umas ideias de coisas que a gente não fala todo dia pras pessoas. Então a gente começou a falar muito de livro, muito de cultura, muito de umas coisas, umas conexões meio maluca. E quando eu trouxe esse podcast pra minha realidade, eu acabei, cara, eu falei assim, cara, um dia eu vou chamar esse cara aqui pra gente trocar uma ideia sobre umas coisas que ninguém ouve por aí. Então o que vocês vão ouvir aqui hoje, cara, é umas coisas que você não ouve por aí, não é? A expectativa é essa? A expectativa é essa, eu acho que a gente vai conseguir fazer. Cara, tá na minha frente aqui um cara que eu admiro muito, gosto muito dele. O nome dele é Kabian Sadi Camposano. Parabéns por ter falado corretamente de primeira vez. Porra, bacana. É difícil, tá? O pessoal tenta, o pessoal não consegue. Kabian, boa noite, seja bem-vindo ao podcast Opinião Privada. É uma honra ter você aqui. Como é que é seu aí? Muito obrigado, eu fico muito feliz por esses elogios todos. E, cara, pra mim também é uma honra, também te considero um amigo, porque tem poucas coisas que unem mais dois homens do que se abraçar no chão até um deles pedir socorro. Então, estamos aqui para discutir bastante coisa, discutir de livro, falar da vida e avançar aqui os papos. Kabian, vamos contar a sua história um pouquinho? Para a gente contextualizar o que é o Kabian, da onde que ele veio. Você nasceu aonde, meu velho? Eu nasci em São Paulo, tá? Na verdade. Eu nasci, mas em 2 anos que eu nasci, meus pais se mudaram para o sul, para Santa Catarina. Aí eu basicamente cresci numa cidade chamada Tubarão. Sim. E lá eu fiquei até os meus 17 anos, daí eu fui fazer a faculdade, daí eu fui morar em Araranguá, daí eu me formei em engenharia de energia, sou engenheiro, por sinal. Não que eu use muito, né? Mas eu tenho um diploma para botar na parede. Aí, é bom. Eu não posso reclamar, né? Aí depois disso eu morei em cidades como Jaraguá do Sul, no sul também, e quando eu tive a oportunidade de vir para São Paulo a trabalho, eu me mudei para cá e foi aí que me conheceu, tá? Porque eu tava indo, veja bem, para um mercadinho do lado da minha casa, do meu apartamento que eu tinha acabado de mudar, vi ali a plaquinha da Aliança de Jiu-Jitsu e pensei, vou me inscrever, tô meio gordinho, preciso fazer alguma coisa, e foi assim que começou, tá? Vai ser mais ou menos o meu caminho até São Paulo. Tá, vamos dar uma chavada nesse resumo aí. Conta um pouquinho da descendência, de onde você veio, porque o seu nome... Vamos começar pelo seu nome, vai. Tá. Meu nome foi uma insistência muito grande no meu pai, porque a minha avó, ela tem uma descendência libanesa. Então, meu pai e minha avó sempre quiseram... Minha avó queria, na verdade, botar o nome do meu pai de Kabian. Minha avó, ela é descendente libanesa, já chego nessa história. Mas qual é o negócio do nome? O negócio do nome é engraçado. Na época, que era 1950 e alguma coisa, tinha uma guerra lá nos Emirados Árabes, um pessoal meio que estava se matando, daí minha avó, não, eu não quero que meu filho sofra preconceito, né? Então eu vou dar um nome brasileiro para ele, dar o nome de Paulo pro meu pai. Mas aí o ano era 94 e não tinha guerra. Aí, vamos colocar o nome de Kabian no filho, né? Aí eu com 7 anos vi o 11 de setembro. O lado bom é que eu não sofri preconceito, tá, gente? Mas meio que a expectativa era uma e assim, eu posso falar que talvez tenha zicado. Mas vamos lá, meu nome é Kabian por causa disso, porque a minha família, da parte da mãe do meu pai,
Ela veio do Líbano. Qual que é a história da imigração libanesa para o Brasil? Que eu acho que é interessante o pessoal saber. O Líbano é um país, essa região, ela é meio que a ponte entre o Ocidente e o Oriente. A gente não percebe isso, mas está ali no meio, um caldeirão cultural. E a minha família é uma família tradicional maronita. O que são os maronitas? Eram os cristãos católicos do rito maronita que habitavam ali o Líbano. E aconteceu que teve a imigração, os povos árabes, os muçulmanos acabaram sendo maioria no país e aconteceu uma perseguição muito violenta aos cristãos no Líbano. E muitas famílias na época se mudaram e fugiram para o Brasil. Aí essa é um pouco da história. Mas eu não sou só libanês, eu tenho um camposano ali porque é o italiano, né? Mas o Cabian, o que significa Cabian? Nada. Ele é um nome comum lá? É um nome próprio. Mas é comum, tipo José, Maria, não? Eu busquei no Google, eu não achei muitos, tá? Mas deve ser meio que um José, talvez uma coisa assim. Tem bastante Cabian? Talvez um Procópio, sabe? Um nome mais diferente. Não é um nome muito comum. Eu achei já, procurei no Google já, e eu achei algumas pessoas nos Estados Unidos com esse nome, mas nenhuma que eu pudesse falar, pô, esse cara é libanês. Cara, eu achei um guri que era um jogador de basquete de high school, tinha 16 anos, sabe, aquele cara negro, superstar, assim, popstar de high school, assim, do bairro dele, da cidade dele, chamava Cabian. Inclusive, eu sabia que o nome dele era esse, porque o Snapchat dele era @Cabian, então toda vez que ele ia falar isso no Twitter, ele me marcava. Mas aí eu também tenho um descendente italiano, né, por causa que tem toda a história também dos italianos, que vieram do sul da Itália para o Brasil, depois da guerra, a Primeira Guerra Mundial e tudo mais, daí veio E a conexão do Líbano com você é seu avô, sua avó? Sim, perfeito. Eu tenho de italiano, tem da parte do meu pai, que é bisavô, tem da parte da minha mãe, que também é bisavô. E tem da parte do meu pai, que daí da mãe dele, que é também, daí no caso seria o bisavô dele. Né? Mas eu também tenho austríacos. A minha mãe, por sinal, a minha avó se chama Gerda e os pais dela são ambos austríacos. Então, o que aconteceu foi uma mistura de italianos com austríacos da parte da minha mãe e de italianos com libaneses da parte do meu pai. Sendo que a esposa do meu tataravô ou bisavô da parte de mãe, acho que é tataravô. Tem uma foto, inclusive, lá em casa, mas é assim, o cara tem um bigode que marca a época dele. A esposa dele era uma ex-escrava alforriada. Então eu posso dizer que, assim, aqui é pizza de feijoada aqui, amigo. Você pode usar esse áudio para tirar os passaportes que você quiser na vida, né? Ia ser bom. Eu tô tentando tirar o italiano, que eu acho que é o mais fácil. Não, tira vários, vai tirando. Mas vamos pegar, Cabian é libanês, depois o próximo o Sadi é libanês também. Sadi é um sobrenome masculino libanês. Árabe, pelo menos, né? Não, sim. Mas... Pessoal, olha só, o que eu tô falando é que meus pais me contaram. Se eles mentiram pra mim, me avisem, tá? Porque eu tô só falando o que eu sei. Você que sabe um pouquinho mais, manda mensagem pra gente aí que ele responde. Ele vai responder todas. Aí o Sadi é um sobrenome próprio. Inclusive, meu irmão chama Khalil Sadi. Khalil. E a minha irmã, ela não tem nome árabe. O nome dela é Lia Iria Camposana. Lia Iria, eu não sei exatamente a origem do nome. Louco, cara. Mas Lia Iria significa mulher que sofre em paz. Porque Iria é paz, Lia é mulher que sofre. Pesado. Mulher que sofre em paz. Mas ela não sofre, tá? Ela é bem de boas, ela é bem light, a vida dela é bem maravilhosa, ela tá bem feliz. É um nome lindo, né? O significado é meio dark, mas o nome é lindo. Poético demais, né? Negócio muito louco. Lírico. Lírico. E o último, vamos falar do último agora, que é o... Camposana, que é o italiano. É italiano da Calábria. Eu não sei se é verdade, mas meu pai me disse que Camposana é derivado de uma variação do latim, ítalo-latino, que significa campo fértil. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Mas existem várias camposanas, tá? Isso joguei no Google, tem vários, já achei. Essa família é real, pelo menos. Cabian pode ser fake. Às vezes minha avó inventou, não me contou, não sei. Mas o camposano existe. Tem alguma coisa da sua infância que você quer lembrar para fazer uma conexão que a gente vai falar aí? A minha infância, ela não pode ser desconectada da relação que eu digo com meus pais sempre, né? Meus pais sempre foram muito próximos de mim. E a minha mãe, principalmente, foi uma pessoa que me incentivou muito a ler. Para você ter noção, a minha primeira experiência com leitura era 6 horas da manhã, esperando a vanzinha que buscava para ir pro colégio. E a minha mãe lia os mangás do Dragon Ball Z para mim. Pô, que louco, é isso. Ela lia Dragon Ball Z para mim. Eu lia mangá Dragon Ball Z. Dragon Ball, todo mundo sabe
que é sagrado aqui. Ela lia Dragon Ball Z pra mim. E ela lia isso antes de eu aprender a ler. Isso era antes da primeira série. Então eu tava meio que no processo de alfabetização. Então eu posso dizer que eu fui alfabetizado com o Uco. Isso eu posso dizer. Vegeta e etc. Exatamente. Verme maldito. É isso aí. Aí eu aprendi nesse processo a amar a leitura. Aí eu li depois Cavaleiros do Zodíaco, eu li muito mangá nessa época, mas eu li os mangás clássicos, não li essas coisas que tem hoje. Depois, eu lembro que uma coisa que foi bem impactante, isso é engraçado essa história, porque eu estava numa feira do livro, eu tinha 11 anos. Aí eu vi um livro do Stephen King, e o nome dele, todo mundo sabe, que quando você vê um livro do Stephen King, o nome dele é 2 vezes maior que o título. Estava em prata, tinha King no nome, pensei, meu Deus, esse nome parece impactante, esse livro parece louco, a capa parece top, O Pistoleiro, Torre Negra, volume 1. Foda. É isso? Não, Foda. Zica, Foda. meu, tem um pistoleiro negócio, Foda. o nome do cara é Stephen Foda. King, Torre Negra, volume 1, cara. Você leu Torre Negra, você conhece? Alô, Palilo. Ele é apaixonado por Torre Negra. Foi ele que falou pra mim da Torre Negra. Eu li os quadrinhos do Pistoleiro. É muito bom. Foda, mano. A Torre Negra eu não li inteira, porque não consegui. Você leu tudo. Li. Eu li alguns livros mais de uma vez. Ó, ele começa pequenininho, mas ele vai gradativamente aumentando o livro. Eu vou prometer aqui, velho, eu vou deixar isso aqui registrado, que eu vou fazer um episódio da Torre Negra com você e ele, com você Legal. e o Palilo aqui, que ele tem tatuagem. Você tem os livros? Não. Eu te empresto. Não. Eu tenho na minha casa. Eu não vou conseguir ler, velho. Cara, li o Pistoleiro só. O Pistoleiro 1 é um livro de 200 páginas, cara. 200 páginas. Mano, a gente tá num podcast de literatura, eu tô te emprestando um livro e você tá falando que não vou conseguir um livro de 200 páginas. Cara, eu não consegui terminar o Cavalo de Troia, sabe? Sim, do JJ Benítez. Eu não li, mas meu pai leu e meu pai fala, meu Deus, Cavalo de Troia. Parei no 7º, não consegui ler ainda. Depois que você tem filho, velho, é difícil. Eu tô sendo sincero, tá ligado? Tá bom, tá bom, eu acredito em você. Mas os quadrinhos do Pistoleiro, eu li. Você leu? Li alguns, não li todos, tá? Mas esses eu li todos, hein? Tô aí, vamos aí. E o que é interessante é que se você conhece... Mano. Torre Negra é foda. Se conhece Torre Negra, você sabe que é completamente inapropriado para uma criança de 11 anos. Sim. Minha mãe, ela não fazia ideia quando eu pedi pra ela. Aí eu fui batizado no fogo e sangue ali do Stephen King, né? Loucura. Caralho, cara, Stephen King é doido. É doido, tem bastante violência, tem sexo, tem umas loucuras, tem horror. É um livro, tem palavrão, então é da hora. Stephen King, O Pistoleiro. Torre Negra, só te explicando, porque eu li Torre Negra inteira, né? E é legal, quando eu tava lendo... o último livro não tinha sido publicado ainda. Então eu cheguei a passar pelo experimento de esperar o último livro ser publicado. Foda. E daí saiu e eu fui comprar imediatamente. E eu comprei em, sei lá, o ano, eu acho, 2007, talvez, ou 2008. O livro saiu por R$50 no Brasil. Isso em dinheiro de 2008 era muito dinheiro. Era uma grana. Em dinheiros de 2008 isso era tipo... too much. E eu fiz minha mãe comprar, porque minha mãe não negava livro pro filho. Aí eu li, foi sensacional, eu li, cara, e quando eu li a Torre Negra é muito louca, né? Porque o Caio é uma roda. Quem leu sabe o que eu tô falando. Eu li terminei o 7º, eu li o 1 de novo. O final ressignifica a experiência dos livros. E o 1, ele torna-se, o livro 1, o Pistoleiro, torna-se outro livro. Então você lê e você pensa, meu Deus, que loucura. Então foi muito impactante. Isso formou um pouco o meu gosto por literatura e aquela minha pegada por literatura fantástica também, que foi meu próximo passo. O Homem de Preto fugia pelo deserto e o Pistoleiro ia atrás. E aí eu fui atrás de Senhor dos Anéis. Era uma época que eu ouvia aquele podcast que é o Nerdcast. Sim. Eu não ouço mais Nerdcast, faz muito tempo que eu não acompanho, mas na época eles fizeram inclusive uma trilogia de podcasts sobre o Senhor dos Anéis. Eu ganhei, eu comecei a ler pelo Silmarillion. Eu fiz o mais difícil, o que ninguém deve fazer. Eu comecei a ler pelo Silmarillion. Sabe qual que é a ideia do Silmarillion? O Silmarillion, ele é o Velho Testamento da Terra-média. Começa com o mundo sendo criado pela música. Aí tem o Eru, que é o Deus. Tolkien, ele era muito católico e ele imprimiu o cristianismo na obra dos Senhor dos Anéis em vários aspectos diferentes, tá? Daí conta a história de como é que os elfos foram criados, como é que os humanos foram criados. Louco, e aí, não olha sabia só, que isso existia, não. ele começa como se fosse uma gênese, a história das criações, e ele vai começando a contar histórias individuais de personagens que vão se conectando como se fosse o Velho Testamento. Isso é muito louco, porque você está vendo, por exemplo, a história do Beren Lúthien, que é uma prefiguração da história do Aragorn e da Arwen. Beren era um humano que se apaixona por uma elfa, a princesa elfa, e ele se apaixona por ela, ele quer conquistar ela, tudo mais, ela se apaixona por ele, daí ele chega
pro pai dela e fala que ele quer se casar com ela, que ele quer amar ela para sempre. O pai dela meio que esnoba ele, fala, então você tem que fazer uma coisa para mim. Você tem que buscar, me traga uma das Silmarils que está na coroa do meu cor, que é tipo Satanás. Você tem que buscar essa pedra para mim. Aí o Beren olha para ele e fala, você vende a sua filha por pouco e vai lá buscar. Da história dele indo buscar esse negócio, tudo que acontece, tudo que se passa. Cara, é assim, ó, é lindo. Essa história. Essa história é maravilhosa e, inclusive, no túmulo do Tolkien, tá escrito Beren, e no túmulo da esposa dele, tá escrito Lúthien. Ele meio que escreveu pensando nela, sabe? Sim. Então tem várias histórias. E aonde aparece o Sauron aí? O Sauron, ele aparece nessa história também. E ele é um dos lacaios do Melkor. Ele é um capataz do Melkor. Que é o único que sobrevive, é isso? Aí depois ele tem o esquema do anel, a terceira era é sobre como... sobre os Seus Anéis mesmo. O Silmarillion, ele é uma leitura um pouco mais difícil de fazer em primeiro lugar. Todo mundo recomenda fazer depois. Mas eu fiz primeiro e foi legal que ele deu uma fundação bem bacana para entender a mitologia da Terra-média. E por que esse livro não virou filme? A Amazon, ela comprou os direitos, não do Silmarillion, mas ela comprou os direitos de alguns apêndices para tentar adaptar a Segunda Era. E a Amazon fez Anéis do Poder. E Anéis do Poder é uma aberração pior do que a Torre Negra do filme. E então eu tô feliz que o Silmarillion está intocado. O que isso mudou na formação do Cabian adulto? Eu acho que é muito importante a gente perceber que, assim, quando você é jovem, 13, 12, 14 anos, se você tem filhos dessa idade, você não vai poder dar para o cara ler Aristóteles. Tipo, não vai acontecer. Essa pessoa precisa desenvolver o imaginário dela. Ela tem que imaginar, criar. O que eu estou perguntando para você é assim, qual a diferença que o Senhor dos Anéis fez no caráter do Cabian naquele momento para frente? Perfeito. Eu acho que é legal falar disso, porque tem uma filosofia muito bonita, o Senhor dos Anéis. A história dos Seus Anéis é a história de alguns hobbits. Os hobbits, eles eram os mais frágeis, os menores e os mais insignificantes esquecidos. Os hobbits é eu e você. É a gente aqui, é a gente normal. Pessoas simples que estão lá na casa, cuidando do jardim, limpando a casa, vão no mercadinho, eles vão numa festa de aniversário para ir. É a vida ordinária. E como dizia Chesterton, o escritor também falava assim, não existe nada mais extraordinário do que as pessoas vivendo suas vidas ordinárias. E essas pessoas elas receberam uma responsabilidade. O Frodo recebeu, o Sam recebeu, de carregar um fardo muito pesado. E assim, a gente tem que pensar que a nossa vida ela tem fardos. Esses fardos não são leves. A gente pode ter um familiar doente, a gente pode lidar com desemprego, miséria, entende? Você aderiu a isso? Isso chegou até você? Isso te comoveu, te tocou? Sim, sem dúvida. A gente pode acontecer várias coisas na nossa vida. É legal. E a gente tem que pensar que, como o Gandalf falou pro Frodo, nós não podemos escolher em que tempo nós temos as coisas quando elas à nossa volta, mas nós podemos escolher o que fazemos com o tempo que nos foi dado. É isso. Entende? E aí você tem heróis naquela história. Você tem o Aragorn. Pô, quem não quer ser o Aragorn? Quem não quer ser virtuoso, estoico, incrível, habilidoso, casar com a princesa Elfa? Quem não quer? Tem o Legolas também, que é um ninja. Tem o Gandalf, que o cinza, depois o branco, que é quase uma divindade, é um anjo, sabe? Uhum. Mas quem é que leva o fardo? Quem resiste, que subsiste a tudo, que todos os outros serão destruídos, é a pessoa comum, que persevera, que acredita no bem, entende? Que tem suas responsabilidades e que ela está disposta a se sacrificar pelo bem maior. Isso é muito bonito. E isso aí, eu vou ser bem sincero, essa é a história de Jesus Cristo. Que é o mais simples, carpinteiro que carregou todos os pesos dos pecados e humilhado, tudo mais, foi até lá para ser sacrificado, entende? E aí que está um pouco da filosofia do próprio Tolkien, né? Que ele trouxe isso para a história. E você tem daí os hobbits, e você tem daí, por exemplo, a situação do Frodo não conseguir o Sam carregar ele, sabe? E de uma amizade genuína e verdadeira que existe entre os personagens, sabe? Mas você tem algum momento da sua vida, na prática, que você realmente usou isso? Cara, assim, eu vou falar... Naquela época, vamos dizer assim. Não, cara, naquela época eu tinha 14 anos, a minha vida era bem tosquinha. Mas eu me inspirei muito naquilo.
eu me inspirei muito. Eu queria escrever, eu escrevia, eu pensava, eu jogava RPG, então eu mestrava bastante RPG. Pode. Daí eu tinha esse imaginário pujante e forte. Inclusive, muitas das minhas amizades eu devo ao RPG, que eu jogava bastante com meus amigos. E a forma com que você vê você trata os outros, e você não está disposto a só sacrificar as pessoas da sua vida, que elas, por exemplo, tem uma pessoa que é um amigo seu, entende? Ela está num momento ruim, ela está, às vezes, trata mal por algum motivo, você vai lá e você a amizade de volar, que você só corta, entende? Não, você tem que, às vezes a pessoa está carregando um anel que você não conhece. Sim. Você às vezes tem que ajudar a carregar ele pela montanha acima, sabe? Então tem esse tipo de coisa que você começa a perceber, começa a conjecturar. E o que é legal de uma história é que isso não entra na sua cabeça mastigado, como eu falei, mas você entende no seu coração porque a história está viva em você. Sim. O livro, ele consegue te convencer que aquilo é uma pessoa morta, que está percebendo a vida fora das nossas mediocridades e mesquinharias, porque, sinceramente, a vida acabou, então meio que tudo aquilo que é importante para nós deixa de ser importante pro ponto de vista do autor, do próprio Brás Cubas, que é o personagem ali, o eu lírico, e ele consegue escrever isso de uma maneira impecável. É perfeito como ele incorpora o cinismo que apenas alguém morto poderia ter sobre a própria vida. Isso é inacreditável. As pessoas tinham que fazer isso para vender esse livro. Não devia estar falando aí, porque, cara, chega pra gente de uma maneira totalmente tosca, né? Eu acho que a gente tem um problema que... Chega pra gente de uma maneira, cara, que é por causa da obrigação da leitura, né? A obrigação, e também, assim, o Brasil, ele tem um cânon, o cânone de literatura brasileira, ele é um pouco antigo, de maneira com que os livros modernos, às vezes, são um pouco maduros demais. Você não vai dar para alguém, às vezes, de 12 anos, Clarice Lispector. E você tem os livros antigos como Maíra Sema. Você vai ter esses livros que são livros do século XIX, entende? Que tem uma linguagem muito desconectada, e você fala, você tem que ler esse livro. E aí o que acontece é que como é que você quer cultivar o amor para ler? Então eu acho que você deveria, por exemplo, abrir um pouco esse cânone literário para permitir com que obras do mundo penetrem no Brasil, porque o Brasil não é uma ilha, não está isolado, gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a pessoa lê Shakespeare, a pessoa lê os russos, a pessoa lê outras coisas também, não lê só o escritor local americano, não. E eu não falo que a gente tem que ser paga-pau de gringo, também não é isso. Acho que a gente tem que valorizar o melhor que as culturas têm. Por exemplo, cara, sim, seria um milagre se você lesse O Hobbit quando você tem 12 anos na escola. Seria. Isso é um milagre. Isso ia mudar totalmente. Assim, você quer mudar a educação radicalmente, bota a criança para ler Hobbit. Para ler, por exemplo, um original do Peter Pan, entende? Sim, seria também. Ler os livros do Jules Verne. Jules Verne é escritor francês. Também. Volta ao Mundo em 30 Dias, 20 Milagres Submarinas, sabe? Pô, tem tanta coisa interessante que você pode fazer para instigar a pessoa a ter o amor, ela buscar as coisas, daí você depois vai alimentá-la com coisas melhores. Porque assim, você tem uma filha, Jorge. Sua filha tem quantos anos agora? Vai fazer 3. Você sabe que você não pode dar uma feijoada para ela? Não. A gente tá dando feijoada para criança também na escola. Não vira, não. Tem que comer papinha primeiro. Tem que ser os negócios que primeiro tem um saborzinho gostoso, que diverte, daí depois você vai escalando. E sabe aonde que eu vou falar pra você que eu senti falta disso aí? Quando eu inventei de escrever um livro. Sabe por quê? Comecei a escrever, eu falei, cara, eu sou muito pobre. Sim. Falei, eu vou na biblioteca, fui ali na Mário de Andrade, cheguei pra pessoa lá, falei assim, cara, eu preciso escrever um livro, eu preciso ler coisas pra mim poder escrever um livro. Cara, eu preciso escrever um livro, cara, só que eu não tenho base nenhuma de literatura na minha cabeça. Eu nunca li Monteiro Lobato, por exemplo. Eu queria coisa que todo mundo lê, mas eu não tinha acesso, Cabinha. Sabe, umas coisas umas coisas básicas mesmo. Sabe o que ela fez eu ler, mano? A Barca do Gil Vicente, tá ligado? O ponto é que você não tem uma verdadeira análise literária. Inclusive, uma coisa que eu quero muito fazer no meu canal, Pílulas Literárias, conversas que são não ortodoxas sobre os livros. É isso, Cabinha. Falta isso, velho. Tipo o que a gente acabou de fazer com o Senhor dos Anéis. Não é interessante pra mim, tem muitos canais que fazem isso muito bem, contar a história do livro. Não precisa, vai ler. Eu gosto de pegar um livro e conversar sobre o que é mais interessante nele, o que é mais impactante e fazer realmente o que a gente fez aqui agora, por exemplo. Isso, velho. Por exemplo, eu gosto disso. Eu acho que, por exemplo, assim, de verdade, se você quer pegar a juventude aí, leiam Homero.
Leiam a Ilíada. Legal. Um canto da Ilíada tem mais emoção que todas as páginas de Memórias do Sargento Milícias. Todas elas. É inacreditável. É muita emoção. É muito legal. Então, assim, vamos lá. Até uns 18 anos você leu compulsivamente, assim? Eu li bastante. E até, assim, ó, eu li... Tem outros livros que eu acho que marcaram essa época, que eu li A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Você já ouviu falar desse livro? Já ouvi falar, nunca li. É um livro legal de um escritor brasileiro, tá? E que ele escreveu um livro de fantasia também, com uma temática bem diferente. Porque se trata de mitologia judaico-cristã angélica. Foda, hein? Então, qual que é a tese do livro? Pessoal, olha só a tese do livro, tá? Foda mesmo. A tese do livro é: Deus criou o mundo em 7 dias. Para Deus, são 7 dias. Para quem não é Deus, são eras. E o que acontece é que vocês devem se recordar que no 6º dia ele criou os seres humanos e no 7º ele descansou. Nós estamos vivendo o repouso de Deus. Deus não está presente. O céu é governado pelos arcanjos. Nesse interim, existe uma rebelião no céu. Por quê? Por causa que os arcanjos, os anjos, eles invejam e até mesmo desprezam a humanidade. Porque eles acham, Deus fez tanto por esse bando de macaco sujo aí, sabe? Então eles meio começam a fazer uns dilúvios, fazem uns negócios aqui, uns negócios lá, sabe? Para tentar meio que limpar. Então eles estão tentando exterminar as pessoas. Daí acontece a rebelião de um anjo, que era um general querubim, chamado Ablon. E ele é denunciado por um dos outros arcanjos, chamado Lúcifer. E Ablon, ele é despachado para a Terra. É condenado a viver preso na Terra, no plano físico, até o dia do Apocalipse, da batalha final. Depois acontece a própria rebelião do Lúcifer, entende? Depois acontece ainda outra cisão no céu, que é entre o Gabriel e o Miguel. Tá? Mas o que é legal? Porque esse livro pega algumas ideias de mitologias e mistura. Por quê? Porque ele entende, por exemplo, o que é um ídolo? Um ídolo é um deus fabricado. O Arão: farei um Deus que irá nos tirar do deserto. E constrói o bezerro de ouro. Acontecia assim, às vezes você tinha, por exemplo, um herói de batalha que era endeusado, começaram a se criar os mitos. E com a fé das pessoas, espíritos tornavam-se poderosos e tornavam-se meio que semidivindades. Então você tem coexistindo entidades mitológicas e folclóricas lendárias num plano espiritual à parte da Terra, no mundo dos anjos. Inclusive, existem guerras entre os anjos e essas entidades meio que divinas, por assim dizer, que são, na verdade, são deuses pagãos, deuses que são falsos e tudo mais. Então tem essa dinâmica. E você vê o Ablon, ele cai na Terra na época da Babilônia, na Torre de Babel. Então você tem todo esse lance dele desde essa época, daí isso vai oscilando entre presente e passado, né? Você acompanha o Ablon na Roma Antiga, você acompanha o Ablon na queda de Constantinopla, você acompanha vários eventos históricos do Ablon, mas ao mesmo tempo está no presente, que o mundo está acabando, está no juízo final, está se aproximando, aconteceu a batalha do Apocalipse, e ele recebe um convite do Lúcifer para ser o general das tropas do inferno. Daí o resto é o livro, pessoal. Leiam, o livro é bem legal, prestigiem. O Eduardo Spohr é um excelente autor. Tá? História louca. O livro é realmente bem legal. Eu também, nessa mesma época, li Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Game of Thrones famoso. Né? Eu li os 5 livros, até o ano de 2012. Tá? Que em 2012, daí eu tinha 18 anos, eu acho. Quer dizer, ir pra cá? Fui, na verdade, para Araranguá fazer faculdade. Tá. Aí sua vida mudou um pouquinho, não? Sim, eu não li mais na faculdade. É isso que eu ia falar. Acabou a leitura. Acabou total. Você foi ler livro técnico, né? Não, fui estudar, encher a cara, fazer as coisas que jovem responsável faz, né? Sim. Mas eu parei de ler, eu parei de ler. Eu li Game of Thrones, todo mundo aqui sabe o sofrimento que é. Eu estou, inclusive, numa posição, a minha posição hoje, se ele publicar o 6º livro, eu não vou ler. Eu não curto coisa que se estende demais, sabe? Que não tem começo, meio e fim. Não gosto desse bagulho. Que eu concordo. Vai indo. Cara, enrolação demais, cara. Eu não curto. Tanto é que uma das séries que eu mais gosto é aquela Dark, você viu? Qual? Dark. Sim. Não, quer dizer, eu conheço, mas eu não vi.
começo, meio e fim, cara. Acabou ali, resolveu, 3 temporadas, acabou. Puta série foda, mano. É uma conexão com uma parada de um estudo de física quântica do Einstein-Rosen, de buraco de minhoca. Acabou, velho. Eu vou falar que eu também eu respeito a brevidade. Pô, caralho, resolveu, resumiu, tá lá. Agora, 7 séries, 7 anos, 8 anos. Porra, velho, eu não tenho... O problema pra mim, tá? Que o gênero de fantasia tem... Isso é bosta. O gênero de fantasia tem é que, olha só, um autor não consegue escrever um livro e acabar. Ele tem que fazer 7, 10, 15 volumes de 800 páginas cada. Isso é maluco. E pra você investir nisso, o negócio tem que ser muito bom. Cara, Senhor dos Anéis, olha só. Vou falar pra você um negócio agora impactante. Tem um poema em inglês chamado The Wanderer, o Vagante, que ele conta a história, esse poema é medieval, tá? De um cavaleiro que perdeu o seu senhor em batalha. Ele é um cavaleiro errante. Ele não tem mais senhor. Então ele está sofrendo. Então ele tem uma cena que inclusive ele escreve um sonho na qual ele deitava a sua cabeça no colo do senhor dele e chorava. E você pensa, nossa, para nós que vivemos no mundo secular, no século XXI, é estranho para nós pensar você deitando a sua cabeça sobre o seu senhor, sobre o seu rei, chorando de emoção. Isso é muito alienígena para nós, mas a gente tem que pensar que isso é um documento muito histórico no ponto que ele passa a mentalidade das pessoas da época, né? Que talvez a suzerania e vassalagem não é um negócio horrível e talvez perder o seu suzerano não seja um negócio legal. Então ele está sofrendo. Ele escreve dele falando das coisas, ele repassando essa situação. E esse poema, ele tem linhas dele que você encontra quase iguais no livro Senhor dos Anéis das Duas Torres. O que quer dizer isso? Que o Tolkien, ele entrou na cabeça da mitologia e da história da Inglaterra medieval e trouxe o pensamento, trouxe a poesia e incorporou nas histórias, de maneira que você chega em Rohan e você não está numa cidade que ele inventou. Você está na Inglaterra medieval, aquilo tem centenas de anos e tem toda uma tradição histórica. Então você lê aquilo e aquilo tem profundidade, aquilo é familiar. Não é um negócio, não, eu vou criar aqui um mundo de fantasia, vou criar um reino, o reino tem o nome tal, tem o rei tal, tem a rainha tal. Tem que dar contexto para tudo. Então, aquilo, você entra em qualquer lugar, qualquer cidade de Tolkien, ele inventou primeiro o nome e a etimologia daquele nome na língua que ele inventou. Sim. Então, quando se pensa em fantasia, isso é uma crítica severa que eu tenho à fantasia moderna. O pessoal pensa em quantos reinos, quantos personagens, quantos sistemas de magia, quantas batalhas, quantos sei lá o que. Quantas galáxias. Né? Quantas coisas. Tipo, isso aí sinceramente, o cara tá enchendo linguiça. Cara, é tipo novelinha da Globo, né? Exatamente. Aí o que acontece? Nada. Como que eu voltei a ler? Acho que isso é uma história interessante. Mas eu queria voltar a ler literatura. Eu sentia saudade, sabe? Eu sentia nostalgia. Daí eu pensei, eu gosto de Stephen King, né? Eu gosto de Stephen King. Vamos pesquisar os melhores livros de Stephen King para saber o que está acontecendo. Porque às vezes, tem tantos anos que eu não leio, às vezes lançou livros novos, tem livros legais, eu não sei mais. Pesquisei. Eu achei um canal americano que ele tinha o tier ranking dos livros de Stephen King. Eu assisti, achei legal e descobri que esse canal era dedicado à fantasia. Eu lembrei que eu gostava de Senhor dos Anéis também. Eu descobri que tinha todo um gênero de fantasia. Nossa, um gênero incrível de fantasia. Pujante, vivo, milhares de autores, milhares de séries. Meu Deus do céu. Aí eu pensei, meu Deus, que loucura. Daí eu fui lá e comecei a ler os livros. Aí eu ouvi o audiobook do Wheel of Time, Roda do Tempo, do Robert Jordan. Fantasia. Dizendo, nossa, que essa é melhor que Senhor dos Anéis. Melhor que Senhor dos Anéis. Eu não quero falar sobre ela, tá? Passa. Mas eu li outras coisas. Todo mundo, eu descobri o BookTube americano. O pessoal fazendo resenha de livros e tudo mais. Daí esse aqui é o meu livro preferido de 2021. Tava lá, Jade City. É uma porcaria. Aí, Shadow of Gods. É um lixo. Aí daí tem aqui o Project Hail Mary, ficção científica. Uma bosta. Mas você foi lendo, você foi consumindo. Não, eu fui consumindo e eu comecei a ficar revoltado. Eu comecei a ficar... Eu li os 14 livros do Wheel of Time para descobrir que era uma merda. Quando eu olhei em retrospecto, eu pensei, meu Deus, como que isso aconteceu? Como é que ninguém me falou? Você está insano. Para com isso, menino. Daí eu descobri um canal chamado Better Than Food. Um canal americano, também dedicado a livros meio underground, assim.
Sim, boa. Meio desconhecidos. Curto. Eu achei legal, o nome Curto, do canal curto, da curto. hora. O cara fez um review do Brás Cubas, Memórias Póstumas. Achei review boa, achei o estilo do cara bom. Eu tô fazendo o canal igualzinho a ele, eu copiei tudo, estilo de edição, tudo, tudo, igualzinho. Aí ele começou a fazer uns reviews, eu comecei a interessar, comecei a ir atrás, ler, descobrir. Aí eu conheci um grupo de amigos num Discord de um canal da internet e a gente começou a ler junto, sabe, livros. E um cara falou, pô, Cabia, tem um livro aqui bem legal, chama O Obsceno Pássaro da Noite, José Donoso, chileno, dark o livro. É o lado B do boom latino-americano do realismo mágico. Eu falei, bora. Eu comecei a ler. Cara, assim, ó, eu descobri a literatura de verdade agora. Eu descobri a literatura de verdade, eu não quero nunca mais voltar atrás. Mas o livro que mudou para mim o paradigma não foi nem esse, tá? Na verdade, estou me adiantando, vou voltar. E essa história é muito engraçada, porque ela é muito ridícula. Conta. Eu tava nesse esquema de acabando a fantasia, sabe? A fantasia perdeu a mágica para mim. Aí eu vi o filme da Liga da Justiça. Porra, velho. Aí nesse filme tem o vilão, que é o Lobo da Steppe, correto? Mas você viu o primeiro, né? Eu vi o primeiro. Porcaria. Eu não quero falar sobre isso. Tá bom, não fala. Também não quero falar. Aí eu vi o Lobo da Steppe, vilão. Sim. Eu não conheço esse vilão. Não conheço. Quem que é esse cara? Eu joguei no Google, Lobo da Steppe. E apareceu na pesquisa do Google para mim o resultado: Lobo da Steppe, livro, Prêmio Nobel de Literatura do escritor suíço-alemão Hermann Hesse, em 1922. Que coisa, né? Não era o que eu estava procurando. Mas, pô, parece legal, um livro curtinho, parece legal. Lobo da Steppe, nome top, nome da hora, nome impactante. Eu fui ler. Lobo da Steppe é a história de um homem que se chama Harry. Não sei, não lembro o sobrenome. Infelizmente, ele não é um elfo, então eu esqueci o nome dele. E ele odeia pessoas. Ele é um velho ranzinza. E ele se apaixona por uma prostituta e ele tem um negócio, tipo, meio que se autodescobrir, entende? Se autodescobrir. Sei gostar desse livro. Por causa dessa parte meio esotérica, por causa que o Hermann Hesse ele viajou pra Índia, ele tem esse lance meio oriental também nele, sabe? Então você ia gostar. E o livro, basicamente, ele conta a história desse cara, e o livro é muito bonito, é muito lírico, sabe? Ele, por exemplo, ele senta uma hora, ele vê uma decoração de flores numa hospedagem, ele lembra da mãe dele, como é que a mãe dele preparava as coisas, daí é um negócio muito lírico. Daí esse livro ele tem um negócio muito de psicanálise, né? Por causa que você não sabe o quanto que aquilo é a cabeça do cara e o quanto que aquilo está contando de verdade. Sim. Então você, por exemplo, ele encontra um livro que conta a história dele. Que louco, isso é legal, história legal. Ele começa a pensar, daí ele vai lá e ele descobre que tem, por exemplo, um teatro louco, que é só para loucos, ele quer entrar no teatro, ele descobre essa mulher que se chama Hermínia. Hermínia, não por coincidência, é o nome feminino do Hermann, Hermínia. Então é porque meio que cada um deles é uma faceta diferente do próprio autor, entende? Daí é uma jornada de autodescobrimento, na qual ele, por exemplo, por que você odeia as pessoas? Por que você não gosta de se misturar? Por que você odeia, sei lá, essa burguesia aí que tá aí tomando café, sabe? Mas você não é melhor, cara. Você não é melhor. Você também fica ali na sua, tomando seu chá, lendo seus livros sofisticados e dizendo que você é melhor que todo mundo, entende? Então ele aprende a viver. Esse é o legal, ele aprende a viver. E aí tem uma parte muito legal, que essa parte é sensacional, em que o Harry, ele encontra um antigo amigo dele, que ele não queria encontrar, ele estava com pânico de encontrar esse cara, que ele não queria se comunicar com a pessoa. Ele é convidado para um jantar, ele aceita, ele não queria aceitar, mas ele aceita, porque ele, sei lá, doido. Ele vai, daí no lugar tem um quadro do Goethe. Goethe é o autor alemão que escreveu Fausto, por exemplo. Excelente livro também, bem complicadinho de ler. Aí, daí ele começa a criticar o quadro. Isso aqui não é o Goethe de verdade, isso aqui tudo mais. Daí a mulher começa a ficar ofendida, ele briga com a mulher, vai embora, sabe? Tem toda uma reação, super tempestade em um copo d'água, sabe? Daí ele sai e começa a querer se matar. Não, minha vida não vale a pena, eu vou me cortar meu pescoço, tudo mais. Daí ele começa a parar de boteco em boteco, sabe? Daí ele encontra, no último boteco ele para, ele encontra essa mulher. Ele tira um cochilo, e nesse cochilo ele sonha com Goethe. E o Goethe zomba ele, porque, cara, tipo, olha só, quem é você para dizer o que eu sou, não sou, entende? Ou seja, aquela representação é real ou não é real de mim, olha as coisas que eu fiz. Porque o Goethe, ele tem um negócio, que ele era um autor muito vivo, o cara era naturalista, o cara era poeta, escritor, o cara era uma personalidade muito dinâmica,
sabe? Então ele não se encaixava naquela visão melancólica e deprimida que o próprio Harry projetava nas coisas, porque ele era assim. Daí não sei se você percebe, mas a gente está falando de um livro na qual o autor examina a sua própria consciência da perspectiva junguiana da psicanálise, que ele reparque a sua consciência de personagens, e na qual uma dessas suas consciências tem um sonho com o autor que tem um diálogo com ele, que esse diálogo, na verdade, é uma discussão sobre a própria realidade do próprio autor. Então é um negócio bem louco, assim, mas é agradável. Por que chama Lobo da Steppe? Por causa que ele se considera um lobo da steppe solitário, entende? Lobo solitário, entende? Então essa era a situação. Agora, me fala um bagulho aqui, não vou nem colocar. O que tem a ver com o personagem da DC, mano? Nada. Explodiu a minha cabeça. Mas você foi atrás dos clássicos ou você... Fui. Como é que você escolheu ele? Não, beleza. Eu escolhi Crime e Castigo porque ele era muito popular. Eu queria poder falar que eu li Crime e Castigo. Todo mundo fala de Crime e Castigo. Pega qualquer lista. Top 10 melhores livros da história. Crime e Castigo tá entre eles, entende? O autor também, né? Dostoiévski, que é um dos maiores autores. Se qualquer pessoa que vai falar de psicologia, vai falar de natureza humana, vai falar um momento de Dostoiévski, vai falar de Crime e Castigo. E qual que é a moral do Crime e Castigo? Cara, Crime e Castigo é um negócio sensacional, tá? Raskolnikov, ele é um estudante de direito que vive em São Petersburgo. Ele é falido, é pobre. E ele está à mercê de uma mulher, uma velhinha, tem a loja de penhores, ela trabalha com penhores, entende? Ela pega coisas dele para emprestar dinheiro, entende? Ela penhora as coisas dele. A mãe dele faz tudo, manda dinheiro, faz tudo para poder fazer ele dar certo. E ele é deprimido, sabe? Ele é um jovem recluso, deprimido e frustrado. Aí ele descobre que a irmã dele está para se casar com um cara. E ele sabe que esse cara não vai se casar com a irmã por amor, que a irmã não vai se casar com ele por amor, e que esse cara é um crápula, e ele odeia esse cara. Daí ele percebe que se ele matar a senhorinha, ele pode pegar o dinheiro, ele pode se formar, e ele pode resolver todos os problemas dele com a irmã também, evitar que ela se prostitua, na cabeça dele é isso, prostitua por dinheiro. E aquela mulher é má, ela é ruim, ela trata que nem um escravo, uma sobrinha dela, uma prima dela, um parente que mora junto. Então ele planeja um assassinato. E ele mata ela. Tudo errado no assassinato, né? Mas o ponto, isso está no primeiro capítulo do livro, tá? Pessoal, não é spoiler. Mas o ponto é que a vida dele virou um inferno depois disso. Porque ele cometeu um crime. E aquela coisa assim, a filosofia que a gente tem em questão é sobre justifica você matar alguém para fazer um bem maior na sua cabeça? Porque perceba, ele inclusive tem essa discussão bem direta. Porque ele bota, por exemplo, em evidência o Napoleão, que é uma teoria muito nietzschiana, muito de Hegel, que é dos grandes homens que vão lá e tem o espírito zeitgeist da época e vão impulsionar isso para frente, eles determinam o que é certo e errado, e o que eles fazem é certo, não porque é certo, porque o certo não existe, por causa que eles fizeram, eles puderam, e se eles podem, se eles acreditam que podem, eles vão lá e fazem. E ele quer ser como esses homens, como Napoleão. Ele quer fazer e dizer que ele pode. Ele quer superar o bem e o mal. E o que acontece é que ele entra numa espiral infernal de culpa que atormenta ele até o final, até a punição. E tem vários personagens fascinantes nessa história. Tem, por exemplo, ele conhece no primeiro capítulo, antes de cometer o crime, um velho que é um alcoólatra. E que a filha dele se prostitui para sustentar ele. Então você descobre, olha que interessante, você descobre as patologias sociais de um povo, das ideologias e de como é que elas levam eles para uma danação. Então você consegue ver esse documento, é um documento histórico esse livro, que mostra muito bem a consciência social da época e o que aconteceu com a Rússia depois. Aí você se pergunta, quais são as nossas patologias sociais e para onde nós vamos? Você foi ler os clássicos. Algum clássico te decepcionou? Cara, Victor Hugo, desculpa, cara. Sim, Victor Hugo, amigo, me perdoe, mas pra mim você é o cara mais overrated que já caminhou na França. Outro que eu não gosto, agora que a gente falou, eu não acho Frankenstein tão bom assim. Eu acho que Frankenstein, ele tem um conceito que é bem interessante. Talvez pra época, talvez. Vai. Pode ser. Mas eu acho que ele é uma literatura que a própria filosofia não me agrada. E Drácula? Drácula eu gosto, acho legal. Eu não acho, tipo, meu Deus, o melhor livro de todos, mas eu acho legal. Você leu Gabriel Garcia Marques? Ainda não. O dia que você lê o
100 anos de solidão sem minha vida. Uma coisa que... Sem minha vida é porque eu vou fazer um podcast só de silêncio. Não, um dia a gente grava daí sobre 100 anos. Mas uma coisa assim, ó, eu amo literatura latino-americana. Kafka eu li Metamorfose. Não impressionou Metamorfose na época. Também não. Talvez eu deveria ler de novo. E eu li O Processo. Literatura portuguesa, literatura espanhola, qual literatura você prefere? Alemã? Vamos dizer assim, genericamente falando. Genericamente. Eu acho que Shakespeare hoje é o meu autor preferido. Cara, Tolstói, Guerra e Paz. Tá? Guerra e Paz, é lindo. A literatura russa, tá falando de literatura russa, hoje em dia parou? Não, existem alguns autores, não tão modernos, mas, por exemplo, Mestre e a Margarida é bem famoso. Você até agora não falou de mulheres, autoras mulheres. Perfeito. É meu livro de uma autora preferido, Charlotte Brontë, ela é britânica, e é Jane Eyre. Jane Eyre é o livro mais mal resenhado que existe na internet, tá? Muita gente fala que é um livro de girl boss, meio que feminista. Eu não consigo ler dessa maneira, por causa que ela é um personagem introvertido, ela se impõe, tem um humor também, e ela vai atrás daquilo que vai realizá-la na plenitude. As irmãs Brontë, são 3 irmãs, cara, são 3 irmãs, que escreveram livros muito famosos. Legal, o Morro dos Ventos Uivantes, que é um dos mais famosos também, eu não li esse ainda, mas é da irmã dela. Boa. Sabe? Então, é bem... É Emily Brontë, a irmã dela. Então, é bem legal esse livro. Fala mais umas 2 escritoras aí. Eu li já... Acho que uma que eu gostaria de falar, que eu acho interessante, é a Ayn Rand. Eu li A Revolta de Atlas. No livro, ela descreve uma relação adúltera do personagem principal e meio que é uma forma dela talvez justificar o próprio adultério, sabe? Uma coisa meio assim, entende? Passar o pano, né? Então tem umas coisas meio assim. Pra mim, tem partes que são muito realistas até demais, assim, pra gente que vive no Brasil, né? Brasileiras? Cara, eu preciso ler Clarice Lispector, é famosa internacionalmente. Sim. Então eu tenho muita vontade de ler, mas eu não li ainda. Literatura preta. Hal Bennett. Ele foi escrito em 1970 alguma coisinha, nos Estados Unidos, americano também. E ele fala dos problemas sociais e raciais dos Estados Unidos de uma maneira madura, satírica e completamente, assim, visceral. Ele é preto. Sim. E qual que é o ponto? O livro se chama... Só tem inglês, esse é o problema. O livro só tem inglês. O nome do livro é The Lords of Dark Places, entende? Porra. É um jovem rapaz chamado Joe Market. O pai dele, que é um fruto de incesto, depois de ter relações sexuais com a mãe dele e a mãe dele morrer do coração, começa a abusar sexualmente do filho e usa ele para fundar uma religião baseada na exibição do corpo do filho como Jesus crucificado. Caralho, malandro. Ele cria uma religião de um Cristo negro e da adoração do menino Jesus negro. Entre aspas. Entre aspas. Na qual ele começa a tratar o filho como uma divindade e levar para fazer pregações no sul dos Estados Unidos na época da segregação. Sim. Tá. Caralho, mano. E aí o que acontece? O que é interessante? Que o filho dele começa a acreditar que é um Deus mesmo. Que loucura. Ele acha que ele é um Messias, entende? Caralho, mas ninguém fala desse livro, não. Mano. É porque esse livro, assim, ó, vocês perceberam pelos temas do livro que é um livro difícil de falar sobre, né? Sim, claro. Mas o que eu falei, ele é o 1% do livro. Eu quero que você imagine o seguinte, eu quero que você imagine o Evangelho de São João, que conta a história do Forrest Gump negro, na América, fazendo várias peripécias e coisas, se envolvendo. Cara, tem guerra do Vietnã, tem tipo um monte de coisa. Cara, o livro tem uma seção na guerra do Vietnã. Lida com a identidade do homem negro na América segregada. Entende? Esse é o livro. Essa é a receita do livro. Ele é muito louco. Ele tem violência sexual, ele tem palavrões, ele tem... E você ri. E você se constrange que você tá rindo e você acha absurdo que você tá rindo daquilo. Que você fica chocado e horrorizado, sabe? É tipo um negócio surreal. Mas o que é legal desse livro? Esse livro, ele tenta fechar, ele tenta, tipo, estreitar as barreiras e conectar os brancos com os negros, os homens com as mulheres, o homossexual com a transexual. Ele não tenta culpar ninguém, ele não tenta abrir feridas, sabe? Ele tenta reconciliar de uma maneira insana, que é a forma com que o livro conduz essa história. Um dos personagens principais do livro é o Tony,
que é um amigo policial italiano branco, melhor amigo desse cara, do John Mark. Depois que o John Mark fica adulto, né? É o melhor amigo dele, sabe? Os dois fazem várias coisas juntos, sabe? Eles são melhores amigos. Daí tem essa reconciliação do branco com o negro, sabe? É um negócio tão interessante. O que o negro pensa disso, né? Existem algumas críticas da época do livro de jornais de circulação de comunidade negra que elogiam muito o livro, tá? O livro realmente foi bem aceito. Foi bem aceito. Ele é um livro que é interessante e é um livro surpreendentemente intelectual. A linguagem é simples, ele aborda temas pesados, ele é um livro que se te perguntarem no ponto de ônibus que você está lendo, você tem que mentir, mas ele é um livro que ele é profundamente espiritual também. E onde o evangelho diz branco, eu digo preto. E onde o evangelho diz bom, eu digo mal. Caralho. E onde o evangelho diz testemunhem Jeová, o Senhor da luz, eu falo testemunhem o Senhor dos lugares escuros. E os seus filhos gemem na escuridão e não são ouvidos. Que louco. Esse livro é foda. Esse é foda. Esse é foda. E assim, eu sinto muito por todos vocês que não conseguem ler ele. Se você conseguir ler inglês e se você conseguir de uma maneira qualquer esse livro, leia. Cabinha, é isso tudo que você vai fazer no seu canal, meu velho? Eu pretendo fazer esse tipo de coisa. Eu pretendo fazer. Caralho. Esse tipo de conversa que eu quero ter. É destrinchar os temas que são mais interessantes e abordar dessa maneira que eu estou abordando agora, que eu acho que é uma maneira bem... Eu acho que é casual. É ter uma conversa que ela não está apegada a um formato muito dissertativo do assunto, entende? É o que você fez aqui. Exatamente. E vender o peixe do livro. Porque livros bons têm que ser lidos. Autores têm que serem consumidos, têm que ser lembrados. Exatamente. É isso. Caralho, que foda, mano. Cabinha, você nasceu pra isso, meu velho. Você nasceu pra isso, pra contar a história de livro, cara. Que bagulho fascinante. As pessoas que estão vindo até agora aí, então acho que tá que nem eu também, cara. É muita resenha, muita coisa, né? É bem legal. Eu gostaria de fazer mais isso. Dá muito trabalho, né? Pô, você tem que ler o livro, aí você tem que gravar o vídeo, você tem que editar. Se um dia eu conseguir só alguém pra editar pra mim, a minha produção vira industrial, entende? Porque gravar é até fácil. Escrever o roteiro também, mas só editar que é difícil. Eu tô lutando contra isso. Nesse momento dessa gravação, eu tenho 2 episódios prontos, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha, clássico brasileiro, e também Terra Nossa, do Carlos Fuentes. Tá pronto e com sorte na publicação desse podcast a gente vai ter mais também conteúdo, né? Faça várias, mano. Faça muitas. Tomara que dê certo, certo. Tomara não, já deu certo, velho. Os caras falam isso pra mim aqui, eu tô falando pra você, eu tô replicando o que os caras falam pra mim. Cara, você nasceu pra fazer isso, velho. Que, cara, não Fico profundamente honrado. É assim, uma coisa que é legal, que tu não percebem, quanto mais você lê num ano, mais longa a sua vida fica. Pô, às vezes é um livro comprido, um livro difícil, e você lê ele devagar, você lê aquele livro no mês, você viveu aquele mês mais, entende? Só lendo. Sim, isso é verdade. Você pode ver um podcast, você pode ouvir uma resenha, você pode ouvir um áudio, você pode você pode ver uma série, você pode ver um filme. Cara, a hora que você lê e você tem aquela imaginação do que você leu é sua, né? É toda sua, velho. Se ninguém vai tirar de você a imaginação que você teve de uma coisa que o autor tentou te passar, cara. Eu que escrevi, eu sei que é muito difícil. Eu tentei, talvez, fazer aquilo, mas é muito difícil. Você, sabe, Aí vem o outro lado, né? Sim. Você tentar escrever o que você leu. É por isso que os caras são gênios, entendeu, velho? Eles são gênios, não é à toa, mano. Você tem uma noção, tá? Olha só. O Shakespeare, ele sabia 20 mil palavras. Uma pessoa normal, inteligente, com graduação em universidade, sabe 9 mil palavras. Dessas palavras que Shakespeare sabia, ele inventou 6 mil. E essas 6 mil inventadas tornaram-se parte do dicionário da língua inglesa. Um dia, o Sandman estava na Terra, ele estava injuriado porque ele estava sem sonho. Aí acontece, ele estava injuriado porque ele estava meio sem criatividade. Aí estava num bar, um tiozinho desenganado da vida, ele chegou assim, cara, o que você faz? Eu sou escritor. Escreve um sonho para mim. Aí ele escreveu O Sonho de uma Noite de Verão. Foi o dia que o sonho encontrou o Shakespeare. Aí virou tudo aquilo que você leu. E O Sonho de uma Noite de Verão, cara, é um sonho, né? Se for ver mesmo, é um sonho. A história é um sonho. Parece que você... Sim. Ela é bem lúdica, lírica, bem... Shakespeare, eu acho que é um dos autores que as pessoas mais precisavam ler. Vamos lá. Shakespeare, os maiores poetas do século XVI, inglês,
e ele escrevia peças de teatro. Sim, Isso é importante. Elas foram pensadas para o palco. Sim. E elas têm os nomes dos personagens e os diálogos. E às vezes tem uma inscrição de como é que a cena começa. Mas o que é interessante é que você cria o teatro da sua mente. Você pode pensar em que ator você gostaria que interpretasse cada personagem. E você cria a cena. Então uma cena, você pode, por exemplo, imaginar e ser o diretor daquela cena. Imaginar que a pessoa vai fazer tal coisa, ela vai derrubar um negócio enquanto ela está irritada, esbravejando. É muito louco. Que você pode fazer que ela respondeu um negócio de uma maneira mais ríspida ou mais branda. Então você pode mudar, às vezes, a interpretação da história pela sua mente. Isso é muito, muito louco. Tem o solilóquio mais famoso do Hamlet, que é to be or not to be, né? Ser ou não ser, eis a questão. Sim. Esse solilóquio, ele trata-se da pessoa ponderando sobre o suicídio. E dentro dessa situação tem várias peças que eu gosto de Shakespeare, né? Assim, eu acho que, na minha opinião, a melhor peça introdutória de Shakespeare é Júlio César, porque é uma história que todo mundo conhece, que é a história do Júlio César, que foi do primeiro triunvirato, ele quase foi imperador de Roma, foi morto por Brutus, até tu, Brutus, meu filho. Famoso. Foi traído. Essa história. Famosíssimo. Essa história é interessante, inclusive, até tu, Brutus, não existe em nenhum livro de história. Essa primeira aparição de até tu, Brutus está na peça de Shakespeare. Todo mundo atribui a história a César, mas na verdade foi Shakespeare que criou. O protagonista, na verdade, não é nem sequer o César, mas Brutus. A história poderia tranquilamente se chamar A Tragédia de Brutus, porque você tem o Brutus, que ele é visto como um símbolo da República, porque o antecedente dele matou o último rei de Roma, e você vê que ele é um filho adotivo, né, historicamente filho adotivo quase, talvez ilegítimo do César. E você vê ele numa situação de ele é o meu amigo, eu amo, eu admiro, mas eu tenho um dever aqui, talvez me chamando. Só que acontece que ele é enganado por outras pessoas, como Cássio, por exemplo, outro personagem da história, que ele, por inveja das virtudes do César, inveja mesmo, começa a dissuadir o Brutus a entrar na conspiração para matá-lo, por causa que eles precisam do Brutus como um símbolo de vitória moral, para que o negócio não seja só um assassinato por inveja, mas sim um golpe da República contra a tirania. Entende? Então é uma história de revolução e contra-revolução. Toda revolução é como Saturno, devora os seus próprios filhos. E todos os horrores que se seguem após a morte do César, porque tem as guerras depois civis que estouram e tudo mais. E o legal é justamente você ver essa própria culpa do Brutus, como é que ela caminha. E tem outro personagem como Marco Antônio, que aparece depois. Famoso também. Sim, que depois ele disputa contra o Otávio Augusto, que é o filho adotivo do César, Otávio Augusto, o trono de imperador depois. E ele torna-se depois um personagem muito marcante, que ele vai lá e ele luta contra o Brutus e acontece uma grande batalha que no final das contas o exército do Brutus perde e o resto da história, né? Eu gosto muito desse solilóquio do Marco Antônio, que para mim mostra todo o domínio da língua que o Shakespeare tem. Porque ele consegue mostrar toda a forma na qual o Marco Antônio manipula a população de Roma contra Brutus e contra Cássio a favor do César morto. Irmãos romanos conterrâneos, me ouçam. Eu venho enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem vive sempre, mas o bem é enterrado com seus ossos. Que assim seja com César. O bom Bruto disse que César era ambicioso. Se for verdade, eis um grave crime, e César foi punido gravemente. Com permissão de Brutus e todos os outros, porque Bruto é um homem muito honrado, venho falar no funeral de César. Foi meu amigo, justo, bom, leal. Mas Bruto disse que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Vários cativos César trouxe a Roma, cujo resgate encheu os cofres públicos. Isso em César parece ambicioso? Vendo os pobres chorar, também chorava. A ambição deve ter metal mais duro. Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E Bruto é um homem muito honrado. Vocês viram, nas festas lupercais, que eu ofereci 3 vezes a coroa.
3 vezes recusou. Isso é ambição? Mas Bruto diz que ele era ambicioso. E é claro, ele é um homem muito honrado. Não venho contrariar o que ele disse. Só vim dizer o que eu conheço e sei. Todos vocês um dia amaram César. E não foi sem razão. Então me digam, o que os impede de chorar por ele? Ah, juízo, fugiste às bestas feras, e os homens estão loucos. Um momento. Minha alma entrou naquele caixão com César. Devo calar até que volte a mim. Pensa. E você tá levando luz para as pessoas, cara. É isso que você tá fazendo. Você tá levando uma coisa que as pessoas, cara, uma chama, um gatilho, cara. É o que eu falo, se alguma pessoa em alguma letra de música minha mudou a vida por causa de uma frase, uma pessoa só. Tô essa porra desde 1993, mano. Se uma pessoa só mudou, já tá bom pra gente, velho. Pensa que o tamanho disso que você tá fazendo, o que você tá se propondo a fazer, eu acho que você tá no caminho certo pra caralho, mano. Como é que esse livro apareceu na sua vida? Eu acho que ele sempre esteve ali, tá? Vladimir Nabokov, ele é russo e emigrou para os Estados Unidos. Foi naturalizado americano e tudo mais. Ele escreveu um livro que é um livro muito marcante na literatura e ele é extremamente perturbador. E é o livro que eu acho mais errado em termos de que a mídia vende ele errado. Isso começa pelas capas. Se você olhar capas... Essa capa aí, por exemplo. Essa capa ela é meio creepy. Mas eu comprei porque era creepy mesmo. Mas tem algumas capas que, inclusive, são meio sensuais. E não deveria. Tem meninas na capa. Não deveria. Entende? Porque qual é a situação? Lolita é a história de um homem que sequestra e abusa sexualmente de uma menina de 12 anos. Só que essa história é contada na perspectiva dele como um diário, é o eu lírico dele. Então, você tem ela narrada quase como se fosse uma história de amor, na qual existe muita ambiguidade no sentido de que você sabe que o narrador não é confiável, que as coisas que acontecem não são exatamente como realmente foram. Nunca, em nenhum momento do livro, você tem uma romantização do que aconteceu. Nunca você é dado a entender que existe uma relação diferente de presa e predador. Isso é importante destacar. Porque esse é o erro do filme. A verdade sobre Lolita, o filme do Kubrick, é que ele não de fato adaptou Lolita da forma ideal. O que é estranho, porque o Nabokov escreveu o roteiro do filme. Talvez ele queria fazer um negócio diferente, talvez? Sim. Provavelmente foi isso. Então, no filme, você tem uma Lolita mais velha, 16 anos, e ela meio que tem um jogo de sedução ali que você não sabe o que está acontecendo. Tá? Mas o ponto do livro é porque ele é muito marcante. Ele não tem nada explícito nele, não tem nada gráfico em termos de descrição, mas ele ainda assim, ele quase se lê como um livro de terror. Porque as coisas que acontecem e a antecipação ao ato do abuso que você vai construindo com o tempo, ela é assustadora. Perturbador. Chega a ser nojenta a parada. Quando eu li o livro, antes de ler o livro, eu estava assustado. Eu estava com medo do livro erotizar a situação. Eu estava com medo disso. Mas isso não acontece, graças a Deus. E o livro, como ele tem um eu lírico, que é esse Humbert Humbert, que é um escritor frustrado, ele é cheio de pompas e floreios na prosa que fazem parecer realmente um cara que ele tá um aspirante à literatura de primeira classe. O subtexto é muito eficiente. O Humbert Humbert, ele é louco mesmo, você sabe. E ele começa a perder as sanidades do último quarto do livro pro final. Então você percebe que os irmãos começam a se desconectar, começam a não ter mais sentido. Então, o livro, eu vou ser sincero, que se não fosse por esse último quarto, em que você vê essa loucura se manifestando de uma maneira muito mais explícita, e você percebe os duplos, triplos significados na história, ele seria muito mais interessante, muito mais cruel. Isso não é legal. Mas o que eu acho esse livro interessante por causa da escrita dele, da maneira com que ele conduz o ponto de vista e porque ele toca nesse tema da segurança familiar. Como é que o mal penetra na sua casa? A mãe da Dolores é meio
sozinha, ela meio que traz para sua própria casa o cara que vai abusar da filha. E ela é negligente em relação à filha. Cabiana, você está dizendo então que a culpa é da mãe? Cara, óbvio que não. Eu estou demonstrando uma condição na qual o mal consegue se prevalecer. Isso é muito claro no livro. Eu peguei o livro aqui na mão enquanto ele estava falando aqui, porque eu até então não sabia que existia o livro. Olha o prefácio, a primeira coisa que você lê no livro, né? Lolita ou A Confissão de um Viúvo de Cor Branca, eis os 2 títulos sob os quais o autor desta nota recebeu as estranhas páginas que ora prefacia. Seu autor morrera na prisão de trombose coronária em 16 de novembro de 1952. Cara, isso é impressionante. O livro, ele é retratado como, viagem, se ele fosse real, tá? Pô. Esse livro aborda isso, ele finge que ele é real. Mas olha só, o livro começa assim. Lolita, luz da minha vida, fogo do meu lombo, meu pecado, minha alma, Lolita. É louco, isso é... Enfim, esse livro aí, quem tiver ter estômago pra ler, leia. Pra gente terminar esse podcast aqui... O meu trabalho aqui vai ser desmistificar os gregos. Então vai. A nossa tradição ocidental de literatura começa com Homero. E começa com a história da Ilíada e da Odisseia. São 2 poemas épicos escritos por Homero em 800 a.C. É isso. São poemas. Estamos falando disso. Exatamente. Porque, de verdade, a história da Ilíada é a história do cerco de Troia. Quem nós temos presente? Aquiles, Heitor, Ulisses, grandes heróis, Helena de Troia, que foi quem causou a guerra toda, sequestrada pelo Alexandre, prometida a Menelau de Esparta. Isso causa a guerra. Aquiles tinha uma mulher e que Agamenon, fala, então você vai me dar a sua. E Aquiles se sente desonrado. Daí Aquiles vai lá e volta pro barco dele e fica lá emburrado. Ele tinha que lutar a guerra de Troia. E legal, você tem os deuses ativamente participando, que os deuses, metade deles apoia os troianos, metade apoia os gregos. Você tem lutas de deuses. E você tem vários heróis. E, cara, é um negócio muito incrível. É um livro muita ação. A Ilíada tem muita ação. E o que acontece é que, eventualmente, o melhor amigo do Aquiles morre. E o Aquiles fica furioso. Daí, por causa disso, ele se sente culpado. A primeira reflexão sobre o valor da vida é na Ilíada, do pensamento ocidental. Será que vale a pena eu ir lá, eu morrer, para ter meu nome eternizado? E é um livro que ele é bem impactante e ele é bem enérgico. A tradução do Frederico Lourenço da Penguin. Por quê? Porque ele traduziu em versos livres de maneira para a leitura ser prazerosa e tranquila e fácil. Para a primeira leitura, para uma pessoa normal, a tradução do Frederico Lourenço, ela é a melhor, a mais light, a mais gostosa. Isso faz sentido. Mas a melhor tradução é do Carlos Alberto Nunes. E o que acontece? Que o Carlos Alberto Nunes, ao traduzir, ele adaptou o hexâmetro grego, adaptando as sílabas longas as sílabas longas por sílabas tônicas e as curtas por átonas no português. Então ele criou uma sequência que é musical. Você consegue pegar um violão e cantar essa música. Mas para ler isso aqui é difícil. Esse é difícil, mas deixa eu mostrar aqui rapidão como é que você lê ele, para você entender a musicalidade. Saca só como o negócio é louco. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desfez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades do homem viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém, não salvou, embora muito o tentasse, pois perceberam, por culpa das próprias ações insensatas, loucos que as vacas sagradas do sol perônio comeram. E por aí vai. Que loucura. Então você consegue pegar um violãozinho e você consegue cantar. Que a Odisseia é um livro muito diferente, por causa que é um livro que conta a história da volta de Odisseu, do Ulisses, né, para Ítaca, que é a casa dele. Essa história é muito interessante, por causa que tem toda uma aventura, uma jornada. Isso eu tô ligando. É uma jornada toda. E também existe uma grande discussão da filosofia ocidental nela, porque é o seguinte:
Ulisses, em determinado momento, fica preso numa ilha, a ilha da deusa Calipso. A mulher mais linda que existe na Terra, ela não é, nem de perto, mais bela que Calipso. E Calipso se apaixona por Ulisses, por Odisseu. Só para vocês entenderem, Ulisses é o nome latino, Odisseu é o nome grego. E quer casar com ele. E fala, olha só, eu vou te dar vida eterna e juventude eterna. A gente vai ficar aqui nessa ilha paradisíaca grega, fazendo sexo para sempre. Você vai ter comida para sempre, com as minhas servas ninfas aqui te servindo. Para sempre, eu e você aqui, no love, na minha ilha paradisíaca grega. E Ulisses fala, não, esse não é o meu lugar. Eu sou um humano mortal. Eu nunca vou ser feliz como um deus. O meu lugar é em Ítaca, com o meu povo, ao lado da minha esposa Penélope. Então, o pensamento grego sobre a felicidade no grego, ela é eudaimonia, a palavra. Daimon é meio que uma entidade que habita entre o céu e a terra, como se fosse um espírito, algo que move as coisas, entende? E eu é bom. Eudaimonia é a boa intermediação entre o céu e a terra. Porque você traz as coisas divinas para a terra. Você vive elas. E para o grego, no pensamento grego, a felicidade existe quando você está sendo você no seu lugar. Você não pode ser feliz fora do seu lugar, fora de quem você é. Você não pode ser feliz fora do seu contexto. A felicidade existe quando você executa a sua excelência na sua vocação, no seu lugar. E aí, só aí você pode ser plenamente feliz. Aí você obtém a boa intermediação entre o céu e a terra. Você tem a felicidade, você tem a eudaimonia. Loucura, né? Pra caralho, velho. E vem aqui, quanto tempo ele ficou? 10 anos. 10 anos. Viajando. 10 anos. A história se passa no último ano, né? Por que ele se perdeu? Ele se perdeu, assim, em determinado momento, os deuses se revoltaram contra os gregos. O motivo não é claro, porque a história não começa no começo, mas acredita-se que os gregos desrespeitaram os templos das divindades em Troia. Então os deuses puniram dispersando os navios dos gregos, né? E acontece que daí, nessa dispersão, eles perderam e tudo mais, e o Odisseu, primeiro, ele perfurou o olho do Ciclope, que é filho de Poseidon, cegando-o, e também os seus homens devoraram os bois sagrados do deus Hiperion, que é o deus do sol. Enquanto estava perdido, né? Sim. Daí, ele aparecia numas ilhas, né? Daí, por causa disso, o Poseidon ficou furioso e começou a ter todo um esquema de não deixar ele chegar em casa. Essa é a história. Ele conseguiu ir por causa de quê? Ele conseguiu chegar em casa muito por intervenção dos próprios deuses. Que, tipo, alguns deuses discutiram lá, debateram, falaram, não, vamos deixar eu voltar para casa, Atena defendeu ele, sabe? É tudo um esquema assim. É nessa história que tem o lance do arco? Sim. Que passa pelas... Sim, exatamente. Qual que é essa historinha? A moral é o seguinte, enquanto ele estava perdido, os nobres de Ítaca estavam querendo casar-se com Penélope. Isso. Eles começaram a entrar na casa, a devorar a comida do cara, e começar a fazer banquete, começar a cortejar a mulher do cara, entende? Daí a Penélope começou a tentar atrasar eles de várias maneiras possíveis. Porque ela não queria casar, ela esperava que o marido dela voltasse, entende? A mulher fiel. Essa situação foi um desafio de se a pessoa conseguir armar o arco, porque você tinha que armar o arco e acertar os alvos, né? Sim. No meio, né? E o pessoal não conseguia armar o arco, porque nenhum deles era um homem melhor. E o que Ulisses fez, o Odisseu, ele se disfarçou com a ajuda de Atenas, de um mendigo, e se infiltrou lá para ver o que estava acontecendo. Ele também queria saber se a mulher dele estava sendo fiel mesmo, como é que estava a situação. Ele viu a situação, ele descobriu que estavam lá devorando a casa dele, o inferno na terra. Daí ele desafia eles com o mendigo, todo mundo respeita ele vai lá, faz o negócio. E depois tem o combate contra os pretendentes, na qual ele, Telemaco, seu filho, e mais um servo, que era um pastor amigo deles, matam todos os pretendentes num banquete sangrento. Você vai ler o mesmo livro que Alexandre o Grande lia pelo mesmo motivo, porque é da hora. Não é você chegar e você ler um livro de hoje sobre os gregos. É você o livro dos gregos sobre os gregos. Entende? É isso, é diferente. É isso, é um Platão da vida, que você pode ler também, sabe? Que eu super recomendo vocês lerem Platão. Leiam Hípias Maior, comecem por Hípias Maior. É um diálogo curtíssimo, numa tarde, sobre o que é a beleza. Platão.
Bom, gente, é isso aí, cara. Eu vou ter que terminar esse podcast sem eu querer. O Sonequita quer porque ele tá com sonequita, mas a gente tem que terminar isso aqui, pra gente ficar falando de filosofia e de literatura a noite inteira, velho. Cabinha, eu vou reforçar de novo, ser prolixo e você repetitivo. Você nasceu pra esse bagulho. Eu tô impressionado. Eu achava que ia ser assim, mas, cara, eu tô impressionado porque não tem mais o que dizer, velho. É uma coisa divina que você faz, cara. Uma coisa realmente que você tem que entender que vai tocar as pessoas, assim como essas pessoas que estão ouvindo a gente até agora. Aqui nesse podcast é legal porque as pessoas vão atrás de mim depois, sabe? Sim. Elas vão trocar ideia comigo mesmo, assim. Elas vão falar, pô, aquele cara falou merda pra caralho, aquele cara não sei o quê. Mas eu tenho comigo até agora, cara, até agora que todo mundo tá fazendo a diferença. Esse lance de você trazer pessoas que as pessoas não conhecem com assuntos e opiniões que as pessoas precisam conhecer. E as pessoas precisam conhecer livros, precisam conhecer você, meu velho. Essa é a ideia, precisa conhecer o que você faz. Isso é uma utilidade pública, velho, cósmica, meu pai. Fico muito lisonjeado, cara. Foi um prazer enorme estar aqui conversando contigo e, assim, toda vez que a gente puder falar mais sobre coisas assim, eu tô à disposição total, você sabe. Vamos fazer isso mais vezes, cara. Eu acho que cabe, eu acho que tem muito a ver. Tem muito livro pra você trazer aqui. Você trouxe quantos livros você trouxe? Eu trouxe uma página, eu trouxe uma sacola de livros. De livro, cara. A gente pegou aqui uns 4 para falar no episódio. Nesses 4, a gente falou de 3. O que você trouxe aí? Não vai resenhar todos. Vai. Ó, eu tinha, por exemplo, para falar de Hamlet, que sim. um dos meus livros preferidos também. Acho que o meu livro preferido é Hamlet. Shakespeare, né? Pô, sim, lembrar. Shakespeare é demais. Tem Carta ao Meu Juiz, do Georges Simenon. É um escritor belga. Muito bom, cara. Carta ao Meu Juiz é um livro que só encontra em sebo, tá? Só encontra em sebo. Não tá fora. Minha cópia também parece que ela sofreu um acidente de carro. Mas é sensacional, incrível. Eu tenho também aqui os livros do José Donoso, que eu citei, que é O Obsceno Pássaro da Noite e Casa de Campo. Eles também estão fora de publicação, você só acha em sebo. Mas é isso mesmo. Mas são, assim, dois dos livros mais impressionantes da literatura latina. Se você ler, cara, Casa de Campo, sua cabeça ia estourar. Só você, particularmente, tá, Jorge? Você gosta de uma alegoria, bota fé. Boa. Eu trouxe também Terra Nostra, do Carlos Fuentes. Eu tenho, no momento da gravação desse episódio, tenho uma review feita disso aqui. Boa. Feita. De meia hora que eu falei desse livro. Eu tenho que aprender a ser mais breve, inclusive. Mas é que esse livro... Tamanho, quantas páginas tem aí, pô? Tá doido também? Esse livro ele tem 851 páginas. Não dá pra falar ainda. Esse livro é o livro mais ambicioso da literatura latina, tá? Boa. A gente nem conseguiu falar muito de literatura latina, mas enfim. Eu também trouxe aqui um que às vezes você ia me perguntar: o que você está lendo agora? E eu falar que eu estou lendo Solenoide, do Mircea Cartarescu, escritor romeno. Esse livro não tem cópia em português, eu estou lendo em inglês. Mas você acha em espanhol, você acha em alemão também. Mas, cara, isso aqui o Mircea Cartarescu é o melhor escritor vivo. A gente vai, daqui a 500 anos, falar dele. Mircea Cartarescu, ele é a apoteose da literatura pós-moderna. Ponto. E a gente pode, quem sabe, falar um pouquinho dele depois, que ele tem um livro publicado em português, que é Nostalgia, que eu não li ainda. Mas eu li em espanhol, porque olha só, eu tenho que ler em outros idiomas para pegar o livro desse cara. Eu li El Ojo Castanho de Nuestro Amor. Poucos livros me fazem chorar, esse livro me fez chorar. E eu também estou lendo agora Solenoide. Foda, hein? Eu li Don Quixote em espanhol, mano. Eu tenho Don Quixote em espanhol, eu quero ler, não li ainda. Massa. Eu li. Demorei uns tempinhos para ler, mas li. Acabei a última pergunta, hein? Vai. Você leu a Bíblia? Sim. Quantas vezes? Vamos lá. Para quem não sabe, tá? Eu me converti ao catolicismo nesse ano. E eu me converti depois que óbvio que não foi isso, né? Mas uma coisa que impactou para eu ir pro cristianismo foi o Evangelho de São João. Então, e onde você estava antes disso? Eu era espírita. Kardec? Sim. Aí eu li o Evangelho de São João, aí depois eu li todos os outros evangelhos, eu li os São Mateus, Marcos e Lucas. O meu preferido, ainda o de São João, é o mais lindo, na minha opinião. Aí eu li Atos, eu tô lendo o Novo Testamento, né? Aí eu li Atos, eu li todas as cartas, tô lendo Hebreus agora. Eu tô lendo também, eu quero terminar o Novo Testamento e eu quero ir pro Velho.
né? Se você, inclusive, quer começar a ler a Bíblia, você não sabe como começar, Evangelho de São João. É o mais bonito. Dicas. Olha, você quer que a sua vida melhore, lê um capítulo do Novo Testamento. Ao longo do dia, acha um dia, faz 1 hora de exercício e depois pega uma meia horinha para tentar ler alguma coisa de literatura mais desafiadora. Começa por O Hobbit, começa por o Júlio César, entende? Eu sou louco, eu quero ler Lolita. Leia o Lolita, entende? Terra Nostra, eu sou doente mental, eu quero ler Terra Nostra, eu sou louco ler esse livro. Cara, lê a Terra Nostra, entende? Mas tenta ler por meia horinha. Pô, não gostou, não vingou, não pegou, muda. Tenta uma coisa diferente. Não vou nem perguntar o que você achou do meu livro, porque não cabe, né, velho? Você leu meu livro, né? Eu li o seu livro. Você leu, né? É uma coletânea de artigos, eu li o seu livro. Cara, eu achei a história engraçada do cara... Tinha que perguntar isso, Não, velho, a história mais engraçada foi a do cara o gringo que comprou uma rede por, sei lá, eu não sei se foi... Eu não lembro, 500 euros. Ele comprou uma rede por 500 euros. Ele tava pensando, nossa, o cara já ganhou o dinheiro do dia e parou de trabalhar. Amigo, se eu vendesse uma rede por 500 euros, também parava de trabalhar aquele dia. Tipo, acho que eu dava semana como rendida, inclusive. Gostou do livrinho? Tá bom? Dá pra colocar aí nas suas prateleiras? Fazer uma resenha, quer fazer uma resenha dele ao vivo, assim, falar dele. Vamos fazer uma análise metafísica do livro. É maluco. Esse dia eu deixei ele no sebo, porque eu queria que meu livro fosse pro sebo. Eu mesmo deixei ele lá. Dou em sebo, dou pra biblioteca pública. Já fiz tudo isso. Dou pra presídio. Já fiz tudo isso. Presídio também? Tudo isso, tudo. Consciência social. Tem livro meu no Acre, tem livro meu em Brasília, tem livro meu em sala de aula. Tem olha esse cara. Foda, cara. É bom. Tem foto do meu livro na calçada da fama em Hollywood, mano. Tá pensando o quê, Cabinha? Tá pensando... Esse é o Jorge, meu Deus do céu. Tá pensando o quê? Eu não sei como que ele me convidou pra vir aqui gravar com ele. Ele tá louco, velho. Você tem que vir toda a temporada, você tem que estar aqui contando essa história de livro aí. Muito foda, cara. Muito foda mesmo, Cabinha. Eu só tenho que agradecer você a vir, a dar esse depoimento, a contar essas histórias, um pouco da sua vida. Sua vida, cara, ela é isso, velho. Eu acho que não tem muita... Eu costumo fazer esse podcast contando a vida das pessoas, sabe? Sim. Porque a vida das pessoas, a gente que faz podcast sem pessoas famosas, né? E a intenção desse podcast é realmente isso. É o tal da filosofia sem embasamento teórico, que é exatamente sem Platão, sem Nietzsche, sem nada. É a vivência das pessoas, né? Então, muitas vezes as pessoas se conectam com pessoas do mesmo nível. Infelizmente, eu te peguei na curva nessa, né? Porque eu tenho um pouquinho de embasamento teórico, então, né? Mas eu vou chegar lá. Só que é o seguinte, é interessante nisso, é que assim, a sua vida é baseada em livros, tá ligado? É baseada no que tá escrito, cara. É muito louca, porque não precisa contar a sua vida. Foi o primeiro episódio de todos até hoje que eu não precisei contar a vida da pessoa. Que a vida e o tema era a mesma coisa, né? É a mesma coisa. E tudo isso começou. É foda, mano. Tudo começou com o Kamehameha do Goku. Vocês percebem que a gente veio lá do Goku? Foda demais. Esferas do Dragão. Foda demais. A gente tá aqui agora falando de Odisseia. Faça mais vezes, velho. Se você vier aqui, você liga pra nós aqui, você venha. Tem que tampar um buraco. Venha sempre. Essa história eu quero saber porque você trocou o espiritismo pelo catolicismo, que é o caminho inverso. Mas você fez o caminho inverso, isso é interessante saber. Essa vai ser uma, a outra. Vamos chamar o Cabinho aqui para falar da Torre Negra. Você e o Palilo, especialistas em Torre Negra. Pessoal, foi um prazer inacreditável. Jorge, eu sou muito feliz pela nossa amizade, por estar aqui agora. O papo foi realmente muito bom. Foi muito bom mesmo. Se eu tivesse que projetar esse papo, não teria sido tão bom quanto foi realmente fato. Não tenha medo. Busca bons livros. E não vai também no mais difícil, aquilo que é o mais inacreditável, que é o mais impossível. Não, cara. Você consegue evoluindo no seu tempo. O seu tempo é só seu. Todo mundo sabe. Se você levanta ferro, você fica mais forte. Se você lê livros, acontece o que com você? Acho que você fica mais inteligente. E engrandece a alma. Mas se quiser umas discussões parecidas com essa, freestyle talvez, pílulas literárias, onde eu aprendo a fazer resenha de livros como esse, livros conhecidos, livros que vocês nunca ouviram falar, abordando temas, abordando as ideias por trás do livro e tentando, sem dar spoiler, vender o livro de uma maneira que você vai sair falando, eu quero ler isso agora. Aproveitando aí, mandar um beijo pra rapaziada da Aliança Interlagos, que não fosse vocês, não teria esse podcast aqui. A verdade é essa, hein, Cabinho? Essa é a verdade, então vou mandar um abraço para o nosso professor Léo, professor Rafa, todo o pessoal de lá, sempre pra minha esposa, a Ana Carolina, que é
luz da minha vida e que tá sempre me acompanhando, parceira pra qualquer coisa. E eu também sou obrigado, por contrato, a mandar um beijo pra minha mãe, porque senão ela vai ficar magoada, tá? Então, que bom que eu lembrei antes de encerrar a gravação. Obrigadão, pessoal, foi um prazer. Esse foi mais uma Opinião Privada, o primeiro e único podcast de filosofia sem embasamento teórico da internet. Esse não foi assim, esse foi com embasamento teórico pra caralho mesmo, de literatura e a porra toda. Obrigado você que ficou aqui com a gente até agora. Muito bacana ter você aqui nessa saga inacreditável de dar voz a pessoas como o Cabian e essas histórias incríveis, essas coisas fantásticas que acontecem nesse podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e responder as enquetes no Spotify. Se quiser mandar mensagem pro Cabian também, fica à vontade. Ele vai responder todos. Eu garanto isso. Ajuda demais a gente a entender também o caminho, está indo do lado bom, lado ruim desse podcast também. Bom, fechamos mais um. Certo, Sonequita? Certo, Marcelinho? Certo, Cabian? Bora! Semana que vem tem mais. Fique com Deus. Puta Xé, salam aleikum e abraço. Esse foi mais um Opinião Privada, o primeiro podcast sobre filosofia sem embasamento teórico do Brasil, gravado no TPS Studios na Casa Verde. Produção e tratamento de áudio, Marcelinho Castaldi. Assistente de produção, Sonequita. Edição e finalização, Jorge E. Criação e conceitos originais, Jorge E. e Márcio Oliveira. Colaboração e apoio, TPS Produções, Zion 7 Marketing, Learn English Right Idiomas, São Roque Negócios Imobiliários, Gabs Recrutamento e Seleção, Agência Close, Chambes Conquistatu, Chances Entertainment e L Arte Madeira.